Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram, a incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal. Sabemos que os números no YouTube costumam crescer bastante, mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás desse marco de 6 dígitos. Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal gostou do trabalho que você fez, você as inspirou, desafiou ou divertiu. Você alcançou esse marco com trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável. Essa conquista será sua para sempre. Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho com esse prêmio Prata para Criadores, um pequeno símbolo da nossa consideração e do nosso respeito. Sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca. Você o faz pela vontade de criar e compartilhar, e também porque encontrou um público que se importa. Estamos ansiosos para ver suas próximas criações. A marca de 1 milhão de inscritos pode parecer um pouco distante, mas você está mais perto dela do que imagina. Estamos torcendo por você. Parabéns! Chegamos nos 100 mil inscritos aqui no canal. Eu queria dizer, primeiro de tudo, que eu não imaginava que eu fosse me emocionar ao receber esta plaquinha. Eu queria muito, né, claro, e eu sabia o quão especial ela é, mas eu não achei que eu fosse chorar. Só que quando eu abri a caixa e li essa cartinha do YouTube, foi impossível não se emocionar, porque essa carta ela realmente descreveu bastante o que eu sinto em relação ao canal e passou um filme na minha cabeça desde quando eu comecei e tudo mais. Eu ia deixar para abrir ela aqui junto com vocês nesse vídeo específico, mas eu não me aguentei e abri antes, mas dei uma leve filmadinha aí pra eu mesma guardar esse registro pra mim, sabe, desse momento. Esse vídeo aqui no canal é um vídeo um pouquinho diferente, porque eu vou contar um pouquinho sobre o meu lado que vocês ainda não conhecem. Então eu vou contar um pouco da minha história, como que eu comecei não só com o canal, mas com a minha profissão de maquiadora. Muitas de vocês já sabem, porque eu já contei algumas partes dessa história nas minhas outras redes sociais, né, lá no Instagram, ou dentro do meu curso do Escola de Maquiadores, minhas alunas também já conhecem um pouco dessa história, mas acredito que a grande maioria que me acompanha aqui no YouTube nunca ouviu eu falar sobre como que eu criei o canal, como que eu decidi por essa profissão de maquiadora, que eu não esperava que eu ia exercer de fato como uma profissão. Então vamos lá começar do começo. Para quem não sabe, eu sou formada em engenharia civil e tudo começou quando eu ainda estava na faculdade de engenharia. No meu tempo livre da faculdade, eu assistia muitos vídeos de maquiagem. Na verdade, antes de descobrir os vídeos de maquiagem e o YouTube em si, eu acompanhava muitos blogs, né, de maquiagem. E foi através dos blogs que eu descobri os canais de maquiagem, né? Isso, gente, lá no comecinho, assim, quando todas as blogueiras que hoje são muito grandes, né, youtubers que são muito grandes, estavam começando. Acho que isso deve ter, sei lá, uns 8 anos, mais ou menos. Ou talvez até um pouco mais. E eu assistia muitos vídeos de maquiagem, comecei a me interessar por maquiagem, e não só por maquiagem, mas por vídeos mesmo, sabe? Por esse tipo de conteúdo de entretenimento, enfim. E naquela época, sempre que eu assistia um vídeo de maquiagem, eu não assistia só como telespectadora, sabe? Eu sempre me imaginava por trás das câmeras gravando também o vídeo, sabe? Ensinando, compartilhando alguma dica, algum conhecimento, enfim. Então eu sempre me imaginei por trás das câmeras, não só como alguém que assistia e consumia esse tipo de conteúdo, mas como alguém que criava esse tipo de conteúdo também. Mas naquela época, como eu falei, eu estava fazendo, né, eu fazia faculdade de engenharia e naquela época eu imaginava, assim, o meu futuro como engenheira, né, dentro dessa profissão. Foi aos poucos que eu comecei a me envolver muito com o YouTube e também com a maquiagem, porque também foi mais ou menos no meio, assim, da faculdade que eu comecei a maquiar profissionalmente, mas assim, era profissionalmente. Profissionalmente só porque eu maquiava outras pessoas além de mim, cobrava por isso, mas na realidade eu não via aquilo como minha profissão, né? Era só um hobby pra mim maquiar, então eu não me imaginava de fato como maquiadora. Só que aí o tempo foi passando,
fui ganhando confiança no meu trabalho, fui me apaixonando pelo universo da maquiagem, fui tendo cada vez mais clientes, noivas, então eu fui realmente me envolvendo com isso, com a profissão em si, mas até então eu ainda ficava com aquele desejo dentro de mim do YouTube, de criar conteúdo na internet e tudo mais. E enquanto eu tava na faculdade, eu tinha essa vontade, esse desejo muito grande, né, de começar a gravar os vídeos pro canal, mas eu sempre fui muito tímida, muito fechada, e foi difícil, assim, porque eu ficava pensando o que as outras pessoas iam pensar de mim, se iam rir, se iam me julgar. Eu acredito que todo mundo ou a grande maioria das pessoas que hoje tem um canal no YouTube tem um pouquinho dessa história parecida, né? Eram pessoas muitas vezes tímidas, que tinham vergonha, sim, de gravar, que tinham vergonha, sim, do que os outros iam pensar. E eu passei um pouquinho por essa fase, mas eu superei, né? Eu decidi dar um passo a mais, fiz meu primeiro vídeo no canal e continuei gravando, né? Era sempre muito aos pouquinhos e tudo mais, até que eu cheguei num momento que eu já estava mais ou menos pro fim ali da faculdade e eu me vi nessa questão de ter que escolher se eu ia seguir na carreira como engenheira ou se não, se eu ia me dedicar ao YouTube e à maquiagem, né? Atendendo clientes e trabalhando como maquiadora. Várias coisas aconteceram nesse tempo para que eu tomasse a decisão que eu tomei, que foi de me formar sim, terminar a faculdade, mas não seguir a carreira como engenheira e virar uma criadora de conteúdo e seguir a profissão de maquiadora. E uma delas, né, a principal delas foi muito direcionamento de Deus, porque eu me via o tempo inteiro perguntando para Ele qual caminho eu deveria seguir, aonde Ele iria me usar, aonde que eu estaria mais realizada e feliz, e de diversas formas Deus me mostrou o caminho que eu escolhi seguir hoje, né, que eu escolhi desde aquela época, que foi esse. E eu acredito muito que quando Deus coloca um desejo no nosso coração, quando Ele coloca um sonho dentro da gente, Ele vai realizar aquilo, sabe? A própria Bíblia fala que Deus opera em nós o querer e o realizar. Então, aquilo que Ele coloca dentro da gente, Ele pode também concretizar e realizar, e foi exatamente isso que aconteceu. E acredito também que quando Deus nos direciona por um caminho, ao longo desse caminho, Ele vai colocando muitas placas. Igual quando a gente realmente pega uma estrada e, sei lá, anda de carro pela rua e existem placas no nosso caminho que vão nos direcionando, que vai dizendo se a gente está no lugar certo ou não. Assim eu penso, né, que é quando Deus nos guia também, porque Ele usa placas no meio do caminho para nos dar sinais se a gente está realmente indo pelo lugar certo ou não. E muitos sinais me foram dados no início e até hoje. Hoje eu tenho muita certeza do que eu escolhi fazer, mas naquela época, quando eu comecei, eu tinha minhas dúvidas, mas Deus foi me mostrando ao longo do caminho que eu estava no caminho certo. Pra quem não sabe, na verdade eu sei que tem muitas pessoas aqui no meu canal que começaram a me seguir quando eu participei de um desafio, o Desafio Melios, tem muito tempo, acho que tem, sei lá, uns 5, 6 anos que isso aconteceu. E pra quem não sabe, esse foi um desafio realizado pela empresa Melios, que era um desafio para descobrir a nova estrela do YouTube. Eu lembro que eu tinha, sei lá, 500 inscritos no canal e tinham mais de 9 mil, entre 5 e 9 mil pessoas competindo nesse desafio, e só iam ter 9 finalistas desse desafio. E muitas pessoas me mandaram na época, né, eu tinha acabado de criar o canal, tinha pouquíssimos vídeos, mas muitas amigas, muitas pessoas que já assistiam o meu canal falavam: Ingrid, por que você não participa desse desafio? E eu falava: não, gente, eu não gosto de competição, isso não é pra mim. Até que veio um start dentro de mim e eu falei: não, eu vou participar, e se Deus tá nisso comigo, né, Ele vai me levar até a final. E, gente, eu entrei nesse desafio assim, ó, na cara e na coragem, como eu nunca
entrei em nada na minha vida, assim, relacionado à competição mesmo, sabe? Eu nunca fui esse tipo de pessoa que gostasse de desafios, sabe? Nunca fui. Mas veio algo dentro de mim que falou, não, você vai participar e você vai até o final. Era, assim, uma coisa que eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim, era uma fé tão grande que eu tinha dentro de mim, de que Deus estava comigo nisso e que isso ia me mostrar que o meu canal era algo que ele se importava, que ele aprovava, sabe? E eu lembro que eu fui, participei e foram o quê? Mais de 5.000 pessoas participando, e só 9 pessoas iam ser escolhidas dentre essas mais de 5.000 pessoas. Quem foi escolhida para a final? Pela Nina Secrets, né, na época. Eu fui uma das 9 finalistas. Então foi tipo assim, foi um dos primeiros sinais, assim, foi uma experiência que eu tive com Deus muito grande naquela época, porque só eu tinha essa certeza que ia dar certo, sabe? Que eu ia chegar até lá. E apesar de algumas pessoas à minha volta me apoiarem e tudo mais, né, na época do desafio, ninguém acreditava como eu, né? As pessoas falavam, vai lá e tal, mas não era tipo, você vai conseguir, você vai sim até o final. E eu tinha essa certeza muito grande dentro de mim. Então, foi o primeiro grande sinal, assim, que Deus me deu sobre esse caminho que eu escolhi, sabe? Tipo, foi uma experiência muito grande que eu tive com ele. Depois disso, nessa época, o meu canal aqui no YouTube era sobre coisas aleatórias, então, apesar de eu já maquiar profissionalmente naquela época, como eu falei, era profissionalmente, né, porque eu só tinha meio que como um hobby e tudo mais, não tinha pretensão de fazer da maquiagem a minha carreira de fato. E naquela época, eu postava vídeos aleatórios aqui, eu tenho um pouco de vergonha, dá uma vontade de apagar esses vídeos? Dá! Mas eu deixo porque faz parte da minha história, eu acho que é muito legal a gente ver a evolução e tudo mais. E naquela época, eu postava vídeos sobre qualquer assunto, sabe? Eu via o que as pessoas estavam postando, se era um desafio de sei lá o que, se era uma tag, e eu ia lá e fazia também, porque era o vídeo que tava bombando no momento, sabe? E acabou que depois, isso foi inclusive depois do desafio, passou o desafio Melis, passou toda essa minha experiência e tudo mais, eu comecei a me questionar sobre o tipo de conteúdo que eu tava postando, porque não era bem um conteúdo pra mim, sabe? Era como se eu não estivesse revelando nada de quem eu era, nada do que eu tinha pra oferecer de fato, sabe? E eu comecei a pedir pra Deus que ele me desse um propósito com o canal do YouTube. Eu pedia exatamente isso, eu fiquei algumas semanas em oração a respeito disso, pedindo para que ele me desse um propósito com o meu canal, porque eu não queria postar qualquer tipo de coisa, porque eu não queria falar para qualquer pessoa, então eu queria que ele me desse também um público, sabe? Pessoas que eu pudesse de fato ajudar, que eu pudesse ser, sei lá, alguma coisa para essas pessoas, que eu pudesse oferecer algo para essas pessoas que me acompanhavam. Até que me veio a ideia, num dia que eu tava completamente sem ideias de vídeo para gravar, me veio a ideia de gravar um vídeo da minha semana, tipo um vlog, né, da minha semana. E era uma semana que eu tinha muitas clientes para maquiar. Então eu acho que eu tinha até noiva nessa semana, mas eu lembro que eu ia dar curso de automaquiagem, que eu ia maquiar várias clientes no final de semana. E aí eu falei, vou gravar então um vlog dessa minha semana. E aí filmei, né? E aí que quando eu fui postar esse vídeo, eu lembro que eu escrevi o título do vídeo, né? Ia ser uma semana comigo, um vlog da minha semana. Ia ser um título assim bem aleatório, bem normal, né? Como todas as pessoas postam quando gravam vlogs. Na mesma hora que eu escrevi, eu lembro que eu fechei os olhos e falei, não é isso. E pedi pra Deus para que ele me desse um título para aquele vídeo. Eu orei, na mesma hora, eu lembro exatamente como eu estava deitada na cama com o computador no colo e escrevendo, fechei o olho e pedi pra Deus um título. E aí me veio na cabeça Meu Dia a Dia de Maquiadora.
que acredito que muitas de vocês também chegaram aqui no canal por esses vídeos, né? Por essa série de vídeos que eu comecei a fazer desde esse primeiro vídeo, que foi o meu dia a dia de maquiadora. E aí que existe um canal antes desse vídeo e um canal pós esse vídeo. Não porque esse vídeo viralizou, ele não viralizou, mas ele com certeza teve mais visualizações do que todos os meus outros vídeos até então do canal e me trouxe um público que é o que eu tenho hoje, que são vocês, a grande maioria maquiadoras, maquiadores, iniciantes, intermediários, avançados. Eu atraí completamente esse público e a partir desse vídeo, muitas começaram a se identificar, né, com o meu trabalho de maquiadora e muitas de vocês começaram a me pedir, né, tipo, vídeos relacionados a isso. Então, depois desse vídeo no canal, todos os vídeos que eu fazia, eu tentava incluir alguma dica profissional para ajudar os profissionais da área, né, quem também trabalhava com maquiagem. Então, eu não fazia só mais uma resenha de uma base, eu fazia resenha da base e aí eu sempre colocava, dá para utilizar profissionalmente? Até hoje eu faço esse tipo de vídeo, né? E acabou que Deus me deu realmente, né, o público que eu pedi, o propósito que eu pedi com o canal, porque hoje eu tenho isso daqui, né, o YouTube realmente como algo que tem um propósito por trás. Eu não gravo qualquer tipo de vídeo por gravar, todos os vídeos que eu gravo é com o intuito mesmo de passar algum tipo de conhecimento, de ajudar as pessoas de alguma forma com o que eu sei, com o que eu posso. Ele me deu não só um propósito com o canal, mas ele acabou me dando um propósito com a minha profissão de maquiadora, que até então eu não enxergava como possibilidade de ser a minha profissão de fato, né? Porque naquela época eu queria muito ganhar a minha vida, vamos dizer assim, ter o YouTube como a minha profissão, sabe? E Deus mudou completamente o rumo disso, porque hoje a última coisa que passa na minha cabeça é ter o YouTube como a minha profissão, sabe? Hoje o YouTube é muito mais um meio e um canal de divulgação da minha profissão, que é maquiadora, né? Do que, de fato, de onde eu recebo renda, vamos dizer assim, né? De onde eu ganho o meu dinheiro. Não é. Inclusive, muitas vezes eu nem lembro, gente. Eu nem lembro que, tipo assim, que o YouTube me dá alguma coisa de dinheiro, sabe? Realmente, o meu foco profissional, foi completamente trocado, assim, sabe? Eu comecei o canal querendo trabalhar com isso. Hoje eu trabalho com isso, mas não é o meu trabalho principal, sabe? Deus realmente me fez enxergar um propósito que eu não via antes na minha profissão como maquiadora. E é daí que eu, né, tenho minha renda e tudo mais, fazendo os meus cursos online, presencial, atendendo os clientes, enfim. E inclusive esse é um dos motivos que, assim, eu não posto qualquer vídeo aqui no canal, não posto com tanta frequência quanto eu gostaria também, e quanto muitas outras youtubers postam, né? Porque realmente eu não posto um vídeo pensando na monetização daquele vídeo, sabe? Eu posto um vídeo pensando se eu vou alcançar alguém com aquele vídeo, mas não pensando na monetização em si, sabe? Dele, em quanto de dinheiro que eu vou ganhar com ele. Porque da onde vem realmente o meu dinheiro é da maquiagem, sabe? Então essa parte aqui da cartinha do YouTube falou muito comigo quando diz assim: sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca, você o faz pela vontade de criar e compartilhar e também porque encontrou um público que se importa. E é realmente isso, sabe? Então eu me permito estar no momento de criatividade, sabe? Para produzir um tipo de conteúdo relevante aqui para vocês, porque o meu intuito com o canal é realmente alcançar as pessoas com algum tipo de dica, de conhecimento, sabe? É nesse sentido, não é quantos vídeos eu vou postar para quanto de dinheiro eu vou ganhar, porque realmente eu não vejo isso daqui como meu trabalho principal, sabe? Como a minha fonte de renda. E assim, gente, eu agradeço muito quando vocês comentam. Eu sempre recebo esse tipo de comentário nos meus vídeos, que não sei como que você ainda não tem 1 milhão de inscritos. Nossa, não sei como você ainda não chegou em 1 milhão. Você merece 1 milhão. E eu agradeço muito cada um desses comentários, mas eu também queria deixar
claro aqui nesse vídeo que eu tô muito bem resolvida e muito agradecida com a quantidade de pessoas que me acompanham hoje, sabe? Não é uma coisa que eu fico almejando, tipo assim, quando eu vou ter 1 milhão e eu vou postar tal vídeo e tal outro vídeo para chegar em 1 milhão, sabe? Não, porque eu acredito que cada coisa tem o seu tempo, eu acredito e confio muito no tempo de Deus e nos planos dele pra minha vida, sabe? Desde sempre, e foi assim desde quando eu decidi criar o canal, e eu aprendi a não ficar olhando, sabe, para uma linha de chegada, tipo, quando eu chegar em 1 milhão de inscritos, ou então, sabe, almejando uma linha de chegada, porque essa linha de chegada, ela não existe, sabe? Sempre que a gente alcança algo que parecia muito grandioso, depois vem uma outra linha do horizonte que a gente quer alcançar de novo, e eu acho que perseguir essa linha de chegada é como perseguir o vento, sabe? Não tem muito propósito, não tem muito sentido, então eu aprendi a aproveitar o caminho, a aproveitar a jornada, né? Então eu gosto de aproveitar cada fase e de não pular etapas, de não pular fases, então eu não tenho a pretensão de fazer, sei lá, um vídeo que viralize, bombe muito e me dê esse 1 milhão do dia pra noite, sabe? Como eu sei que muitas outras pessoas desejam. Se isso acontecer, tudo bem. Eu acredito que foi porque, sei lá, Deus cooperou para que isso acontecesse, mas eu não faço isso de forma intencional, sabe? Porque eu acho que isso é queimar etapas. Então, eu me permito ser moldada por Deus a cada momento, sabe? Eu me permito aproveitar as pessoas que me acompanham hoje, eu me permito aproveitar o tipo de conteúdo que eu tenho para postar hoje, então eu vou me permitindo e me alegrando com cada pequeno passo, com cada pequena conquista. Eu acho que isso é o que de fato importa, sabe? Então, eu não tenho essa ambição, vamos dizer assim, do número em si de 1 milhão. É claro que no dia que eu chegar em 1 milhão, vou ficar muito feliz, vou celebrar muito, óbvio, mas sabendo que aquilo ali não é o fim, sabe? Não é a linha de chegada. Então, enfim, eu queria deixar isso claro aqui no vídeo e quero finalizar agradecendo mais uma vez cada uma de vocês que me acompanham aqui. Queria deixar essa mensagem de vocês acreditarem naquilo que queima no coração de vocês, naquilo que vocês sentem vontade de fazer ou de ser, porque eu não tenho dúvidas de que quando existe um desejo, um sonho muito grande no nosso coração, foi Deus que colocou esse sonho. Então não desistam deles, persistam, perseverem, busquem, façam por onde, aproveitem o caminho, aproveitem a jornada, porque ela é o mais importante. É o quanto a gente está sendo tratado, moldado, forjado para receber coisas grandiosas e ainda maiores, sabe? Não adianta a gente receber uma bênção muito grande e a gente ainda não ter firmeza para suportar o peso dessa bênção, sabe? Então, tem até uma frase que diz: não me diga o tamanho, né, a altura do seu prédio, mas sim a profundidade da fundação. Olha, ó, a engenheira falando aqui. Mas sim o alicerce, né? Porque um prédio muito grande com uma fundação que não sustenta esse prédio, qualquer vento pode derrubar. Então, eu sou muito feliz em construir no secreto, no silêncio, quando ninguém tá vendo, os meus alicerces, o tamanho da profundidade aonde eu tô realmente firmada. Isso me importa muito mais do que a altura, sabe? Porque eu sei que a altura vai vir por consequência e que não vai ser qualquer coisa que vai derrubar. Pra mim, isso aqui é sucesso de verdade. Se não for duradouro, não adianta, né? Na verdade, foi uma falsa sensação de sucesso. E lembrando que sucesso não é a quantidade de pessoas que te acompanham, não é a quantidade de dinheiro que você tem, mas o quão realizada você se sente fazendo aquilo, o quanto você se sente feliz, o quanto você se doa para outra pessoa, para outras pessoas, porque é como eu sempre digo, nosso propósito não tem a ver com nós mesmas, mas com o outro. É sobre as outras pessoas que você impacta, que você transforma de alguma forma através da sua vida. E eu posso dizer que eu encontrei o meu lugar, que eu encontrei o meu propósito e que eu sou muito feliz e realizada com o que eu escolhi fazer hoje aqui no YouTube e com as minhas alunas, minhas clientes,
sendo maquiadora. E gente, antes que eu me esqueça, eu tinha deixado uma caixinha de perguntas lá no Instagram também, pedindo para vocês deixarem dúvidas que vocês tinham, né, sobre a minha história, sobre a minha carreira aqui no YouTube, como maquiadora e tudo mais. E tem algumas coisinhas que vocês deixaram que eu queria comentar. Muitas de vocês pediram para eu contar como que eu cheguei até aqui, né? Então, conta sua história, experiência, o que você fez para chegar nesse patamar, nos conte sua trajetória até aqui, sua carreira de maquiadora do início até hoje. Como começou o canal, dificuldades que enfrentou, sua trajetória até chegar a 100 mil. Gente, na verdade, assim, como tudo começou, eu contei, né? Fui, na verdade, me desafiando a fazer coisas que estavam além dos meus limites, sabe? Porque, como eu falei, eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha, eu tinha, sim, medo do que as pessoas iam pensar, principalmente, assim, da minha família, e eu me desafiei a enfrentar ela. Então, eu falei, não, eu sou tímida, mas eu quero muito fazer isso, então se eu preciso enfrentar a minha timidez para fazer isso acontecer, então eu vou enfrentar a minha timidez. Se eu preciso enfrentar o que os outros vão pensar sobre mim para realizar algo que eu quero muito, então eu vou enfrentar. E foi esse tipo de pensamento que eu tive no começo e que eu tenho até hoje, inclusive com qualquer outra coisa, com qualquer outro desafio que surge para mim, sabe? Então eu coloco na balança o quanto eu quero algo, o que eu vou precisar enfrentar, quais são os obstáculos no meio do caminho, e eu peso, sabe? Se eu quero muito aquilo, então não importa o que tem no meu caminho, eu vou passar, entendeu? Então é assim que eu pensei no começo. E muitas falaram para falar um pouquinho sobre como que foi o começo e tudo mais, e o meu começo foi como de qualquer outra pessoa, gente. Eu postava vídeo aqui no canal e assim, não tinha nenhum comentário, tinha comentário do Alexandre, do meu namorado na época, que hoje é meu marido, né? Mas tinha comentário dele falando, isso aí, linda, parabéns, adorei o vídeo. Sempre ele, assim, me incentivando, mas pouquíssimas pessoas comentavam quando tinha comentário. Então eu postei muitos vídeos com 0 comentários, assim, sabe? E não era a falta dos comentários que me tirava a vontade de continuar, sabe? Então hoje eu vejo que muitas pessoas não avançam, não se permitem avançar ou continuar e perseverar em algo porque elas ficam esperando aplausos das pessoas, elas ficam esperando motivação de outras pessoas, sabe? Elas ficam esperando essa aprovação, essa validação, e eu nunca precisei disso porque, como eu falei pra vocês, como eu contei como que tudo isso começou, a validação que eu tive desde o começo, que foi a que mais importou pra mim, que importa até hoje, foi a de Deus. Então, desde que eu tive a certeza no meu coração de que Deus estava comigo nisso, de que Ele tinha algo na minha vida para fazer através da minha vida. Com isso, eu me guiei nisso e fui, independente de se tinha alguém comentando nos meus vídeos, se tinha 10 ou 5 visualizações no meu vídeo. Eu entendo que postar vídeos, e até hoje é assim, né? Postar vídeos ou conteúdos, e quando esses vídeos e conteúdos não têm uma repercussão que a gente gostaria, poucas pessoas assistem, poucas pessoas comentam, poucas pessoas curtem. Eu sei que isso dá um certo desânimo, assim, sabe? Tipo, nossa, eu investi tempo em preparar esse conteúdo, em produzir esse conteúdo e ninguém viu, e ninguém comentou. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar preso a isso, sabe? Porque todo mundo vai passar por isso no começo. Agora, a diferença de quem conquista algo fazendo, né? E quem não conquista é quem desiste no meio do caminho, sabe? Eu acredito muito nisso. Então, se você tá no lugar onde você realmente nasceu pra estar, sabe? Se você tá fazendo algo que você tem habilidade, que você gosta, que você ama, que você faz bem, não tem como você persistir nisso e você não conquistar. Então, é isso que eu acredito, e foi assim que eu comecei, que eu continuei, que eu cheguei até aqui, foi não desistindo. Então, não foi da noite pro dia. Muitas pessoas perguntam, nossa, qual foi o seu vídeo que viralizou? Nenhum. Qual foi o momento que o seu canal fez um boom? Não teve esse momento, sabe? O que você fez, Ingrid, pra você conquistar tudo isso? Eu continuei, eu produzi conteúdos relevantes, com todo o amor que eu tinha, com toda a dedicação que eu tinha, e as coisas foram acontecendo. Não desisti e continuei postando. Então,
foi assim. E não foi da noite pro dia mesmo, né? Que já tem o quê? 5 anos que eu tenho canal. Então foi depois de 5 anos que eu cheguei em 100 mil inscritos. Tem pessoas que chegam muito mais rápido, tem pessoas que demoram muito mais, mas cada um tem o seu tempo. E outra coisa legal também de falar sobre o meu começo aqui no canal é que eu comecei também com poucos equipamentos. Não eram os melhores equipamentos e até hoje ainda não são, mas eu fui evoluindo assim também aos poucos. Então eu tinha uma câmera que eu gravava com ela, a imagem não era boa, inclusive me desestimulava muito de gravar tutoriais de maquiagem naquela época, porque eu sentia que a câmera não tinha uma nitidez muito boa, sabe? Não aparecia as cores da sombra, então eu ficava super desestimulada, mas eu continuava postando mesmo assim. Não tinha iluminação também, eu gravava dentro do meu quarto quando eu ainda morava na casa da minha mãe, e naquele quarto tinha pouca iluminação e tinha muito barulho também da rua, barulho externo, que a gente morava de frente para uma avenida que passava muito carro, ônibus, então isso também super me estressava. Eu não tinha microfone, eu não tinha ring light, iluminação artificial, eu não tinha nada. Eu comecei com o que eu tinha, sabe? Isso é outra coisa que eu vejo muitas pessoas que não começam hoje, sabe? Elas não começam porque elas acham que elas ainda não têm o suficiente, não têm o melhor. E na verdade a gente precisa aprender a ser a nossa melhor versão hoje, no nosso momento atual, com os recursos que a gente tem. Então é olhar para as nossas mãos e ver o que eu tenho hoje e o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, sabe? Não ficar o tempo inteiro almejando ter o que a gente não tem para aí começar a fazer algo. Então aos pouquinhos eu fui comprando um tripé, fui comprando uma câmera nova, uma iluminação. Eu não tinha uma penteadeira e depois de muito tempo eu consegui ter uma penteadeira, conquistar isso. E eu fui comemorando e celebrando a cada pequeno passo que eu dava, a cada nova conquista, sabe? A cada nova evolução, até chegar onde eu tô hoje, com os equipamentos que eu tenho hoje. E eu sei que não vai parar por aqui, né? A cada dia, a cada passo, eu vou conquistando novas coisas. E é aí que tá a graça, a gente fazer com que a gente tenha, ao invés de ficar adiando os nossos sonhos e as nossas vontades pelo que a gente ainda não tem. E muitas de vocês também me perguntaram sobre a minha trajetória como maquiadora, como eu descobri o meu estilo de maquiagem, como eu me consolidei na profissão. Eu acho que isso daria um vídeo só contando essa história, porque hoje, como é um especial aqui do canal, eu quis focar um pouquinho mais na minha história com o canal mesmo do YouTube, e essa parte da minha trajetória na carreira de maquiadora, de tudo que eu conquistei com a maquiagem até aqui, dos cursos que eu criei, das minhas primeiras clientes, sabe? Eu acho que tudo isso daria um outro vídeo. Se vocês quiserem esse vídeo, deixem aqui nos comentários e já deixem com dúvidas mesmo que vocês querem saber sobre o meu início da carreira, sobre como foi descobrir o meu conceito, o meu estilo de maquiagem, aquele que eu acredito hoje, a forma de maquiar as minhas clientes. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, um vídeo só sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar fazer e aí eu trago pra vocês, senão esse vídeo vai ficar com 1h30. Espero não ter esquecido de falar nada, espero muito que vocês tenham assistido aqui até o final. Se inscreve aqui no canal, venha fazer parte dessa família, clica no gostei também, deixa seu comentário aqui porque eu vou ficar muito feliz em ler. Inclusive eu postei minha fotinho com a minha placa, acabei de postar lá no Instagram e já tô muito feliz em ver cada mensagem que vocês estão deixando, vocês estão me enchendo de carinho. Muito obrigada, gente. Nada disso faria sentido se eu não tivesse vocês aqui comigo. Inclusive, se você ainda não me acompanha lá no Instagram, corre pra me acompanhar. Lá no Instagram eu sempre tô aparecendo nos stories, postando algum conteúdo também no feed, no story. Então me segue por lá também. Somos 100 mil aqui no YouTube. Lá no Instagram ainda não chegamos nem em 40 mil, então... Pessoal do YouTube que ainda não me segue, lá me segue por lá também. Elô ficou desmaiada o vídeo inteiro, mas ela tá aqui também pra dar obrigada, pessoal, por acompanhar minha mamãe e tchau. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!